Vamos falar sobre aposentadoria? Vocês já pensaram sobre esse assunto? Vocês já fizeram algum tipo de planejamento pensando na aposentadoria de vocês? Pode parecer para alguns que é muito cedo para falar desse assunto, né? Às vezes, quando a gente começa a profissão, a gente acha que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? E na verdade a gente tem um longo caminho ainda pela frente quando a gente é novo, para que esse momento aconteça, né? O momento que a gente vai parar de trabalhar, né? Vai se aposentar e vai fazer outras coisas, né? Um novo momento que todo mundo passa aí no futuro. E para algumas pessoas é muito difícil pensar nisso tão cedo, né? E eu queria exatamente a gente fazer essa reflexão do porquê que a gente pode e deve, na verdade, começar a pensar nisso o quanto antes. Algumas pessoas também, dependendo do tipo de emprego que tem, né? Se paga aí o profissional liberal, se paga o INSS, acaba deixando de pensar na aposentadoria porque vê, né, o INSS como seu futuro, né? A aposentadoria sendo paga aí pelo INSS depois de anos de contribuição. E realmente isso vai acontecer, né? Se você pagar os anos de contribuição no INSS, no futuro você vai conseguir receber um valor de aposentadoria do INSS. Acontece que nesse caso, algo que às vezes não é pensado no presente, né, é o quanto você receberia por essa aposentadoria que você paga no INSS. Mesmo se você pagar o teto hoje, quanto seria esse valor, né? E se isso, e acima não só quanto seria esse valor, o que esse valor representa no seu orçamento. Será que esse valor é suficiente para eu manter o padrão de vida que eu tenho hoje? Será que eu conseguiria ter o mesmo conforto, a mesma qualidade, fazer as mesmas coisas que eu faço hoje, que eu estou na ativa? Então isso são questionamentos que a gente tem que fazer quando a gente começa a pensar na aposentadoria, né? E o porquê de pensar tão antes nesse momento que vai acontecer na vida de todo mundo. Então é importante avaliar, né? Às vezes também a pessoa, o dentista pode ter algum concurso, né? Pode ser concursado, trabalhar anos aí e se aposentar naquele emprego. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta o quanto desse valor, né, o que seria previsto para essa aposentadoria, representa dentro da sua realidade de hoje, né? Porque às vezes a gente não para fazer esse pensamento e aí lá na frente sofre as consequências disso, né? Porque não pensou, só contou que ia existir, mas esqueceu de verificar se o que você provavelmente vai receber está dentro da sua realidade. Lembrando também aí que a gente falou do INSS, o INSS constantemente, né, a gente sabe que muda as regras, então assim, muitas vezes você começou numa regra em relação à contribuição e como será que vai fazer as contas para o INSS, para a aposentadoria, e isso vai mudando conforme os anos, né, porque são muito tempo de contribuição. Eu, por exemplo, contribuo desde que eu saí da universidade, né, da faculdade, a gente começou a contribuir. Só que já mudou muito o processo, né? E até quando eu for me aposentar, será que não vai ter mudado de novo? Então, o que eu poderia ter planejado quando eu saí da universidade, que eu comecei a pagar, hoje já é diferente a forma que vai fazer as contas. E lá na frente, será que não vai ser diferente de novo? Então, assim, acaba não sendo um valor, né, uma contribuição que você tem certeza e nenhuma garantia de quanto você realmente conseguiria. Né, tudo uma suposição. E aí dentro dessa suposição você tem que verificar se isso faz parte do seu orçamento, assim, se isso cobre todo o seu orçamento. Porque o que a gente tem que pensar é que a gente vai querer viver uma vida como a gente vive hoje
ou um pouco melhor ainda, né? Dependendo da fase que você está na sua vida profissional, você ainda almeja algumas melhorias de vida. E lá na frente, quando você chegar lá na aposentadoria, você vai querer continuar vivendo essa vida, vai querer te dar essa qualidade, esse conforto que você almeja, que você tanto buscou durante o caminhar, né? Você tanto buscou durante sua vida profissional. Então, assim, é a história do padrão de vida, né? Você vai construir um padrão de vida e você quer mantê-lo, né? Para que não precise lá no final, né? Lá quando você se aposentar, você ter que mudar esse padrão diante da realidade que vai ser apresentada. Então, assim, a conversa, né? Essa questão sobre pensar na aposentadoria é importante o quanto antes pensar. Eu vou mostrar aqui hoje como a questão do fator tempo pode te ajudar nisso. É claro que para quem nunca pensou e está começando a carreira, né? Quem ainda está começando tem um longo tempo pela frente e é bom e muito importante que use esse tempo a seu favor, porque inclusive vocês vão ver que isso faz o valor diminuir, inclusive para ter um resultado. Agora, se você já tem alguns anos de profissão e ainda não tinha pensado nisso, ainda dá tempo, né? Sempre há tempo da gente fazer aquilo. A única coisa é que provavelmente ou o seu aporte vai ter que ser mais alto para que você consiga um resultado um pouco melhor. Mas lembrando que não deixe de fazer, né? Não deixe de pensar. Porque, por exemplo, se você já tem a ajuda do INSS ou de um serviço público, isso vai te ajudar e você pode ter nessa aposentadoria planejada por vocês um complemento de tudo isso. E esses são os pensamentos que a gente precisa ter. E é dessa forma que a gente precisa pensar aí quando a gente fala em aposentadoria, né? Então, na verdade, o quanto antes você pensar em aposentadoria, você vai te ajudar nesse processo, né? Mas se você já tem alguns anos de vida profissional, mas ainda não pensou, também é hora de fazer, porque você ainda tem algum caminho a percorrer, né? Então há tempo ainda de fazer alguma coisa pensando no seu futuro. Porque se a gente não faz nada, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai pensar: por que eu não fiz antes? Ou por que eu não pensei nisso antes? Porque a questão da aposentadoria, a gente sabe como ela impacta, né, lá na frente, o fato de você querer parar, né, às vezes até por uma necessidade física, ou parar de trabalhar, e a gente sabe que muitos profissionais acabam não parando, se sacrificando mesmo, porque se parar não consegue ou sustentar a própria família, ou manter o padrão que foi levado, né, que foi colocado durante anos na vida da família. E aí ele não consegue fazer essa mudança, não foi preparado para esse momento. Então é pensar que lá na frente a gente sabe como a profissão é uma profissão que desgasta o corpo da gente, né? A odontologia é um trabalho que causa aí um esforço mesmo do corpo. E isso vai com os anos pesando na gente. Então pensar nisso e pensar o que você pode fazer hoje para que quando você chegar mais lá na frente, né? Quando você tiver um pouco mais de idade, você possa ver se a sua continuidade no trabalhar é por uma opção sua, por um gosto, por uma vontade de se manter ativo, né? E aí entra outros fatores, mas não entraria o fator necessidade, não entraria você ir trabalhar porque você precisa sustentar a sua família porque não houve um planejamento prévio. Então é isso que a gente gostaria de alertar, né? De incentivar o pensamento e o planejamento da aposentadoria, pensando nisso, porque a gente sabe que lá na frente a gente às vezes vai querer curtir outras coisas, né? Viver outras coisas do momento, né? Da aposentadoria, porque foi já uma vida
profissional, né, trabalhando, se dedicando, e chega um momento que às vezes você quer partir ou fazer outra coisa, né, partir para outra atividade, partir para fazer outra coisa, viver uma vida às vezes até mais leve já, né, curtir, né, então você só vai conseguir fazer isso, ou isso só vai ser facilitado se você se planejar durante os anos, né? Se a gente conseguir pensar nisso o quanto antes. Então essa é a ideia da gente começar a pensar. Então quando é que eu tenho que pensar em aposentadoria? Na verdade, a partir do momento que você começa a trabalhar e começa a ter um dinheiro, você já começa a pensar nisso. Claro que existe todo um planejamento, né? A gente já conversou, inclusive, sobre a importância de fazer a reserva de emergência quando se começa, né? A primeira coisa que a gente precisa construir dentro do nosso mundo do investimento, do nosso guardar, né? Seria a reserva de emergência. A partir do momento que essa reserva foi criada, você vai para suas metas, né? Aí a gente vai para as outras metas que a gente vai planejar, né? Que a gente diz. E aí você vai criar metas pequenas, como uma viagem, uma especialização, uma média, aí, um casamento, a compra de uma casa, enfim. E vai fazer uma longa pensando na aposentadoria. Então você vai distribuir aquele investimento de uma forma que uma parcela esteja pensando na sua aposentadoria. Você não precisa, depois da construção da reserva, quando a gente fala na reserva, a gente fala para você normalmente pegar tudo que você vai investir, aquela porcentagem do seu investimento, e se dedicar à construção da reserva, para que ela seja construída logo, para te dar uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade daquele momento, né? É um futuro mais próximo. Mas depois que essa reserva foi criada, as outras metas você pode pegar desse valor que você vai investir e distribuir, fazer um tipo de distribuição, né? Colocar uma quantidade de porcentagem para cada meta. Você não precisa pegar todo, né? A gente não indica mais que você pegue todo aquele valor que você estava construindo a reserva e simplesmente construa uma única meta. Então, na verdade, você vai distribuir e vai fazer várias metas ao mesmo tempo. Essa é a ideia do planejamento, né? Então você vai se organizar para ter mais de uma meta e aí você vai colocar um valor em cada meta que você tem. Lembrando que uma das metas de longo prazo é a aposentadoria, né? É essa tranquilidade que a gente vai buscar, é essa tranquilidade que a gente quer que o colega tenha quando precisar parar de trabalhar ou quando decidir parar de trabalhar, porque aí vai ser uma decisão tomada simplesmente pelo seu desejo. E não mais a decisão do parar ou ficar por uma necessidade financeira, né? Então é nesse pensamento que a gente gostaria e leva esse pensamento da aposentadoria. Então o quanto antes pensar, melhor, né? Eu vou mostrar aqui, eu vou ilustrar para vocês aqui como seria o valor que você teria acumulado, a gente pensando em 15 anos e em 25 anos. 25 anos para quem está mais aí, tem mais tempo, e 15 anos para quem tem um tempo um pouco menor. Mas vocês vão ver que há uma possibilidade de construção de um dinheiro aí, né, de um investimento, e isso vai te ajudar, né? Então é isso que a gente quer mostrar. Mas o principal aí, além de alertar, né, e levantar essa questão, né, essa reflexão da aposentadoria, é também mostrar como o fator tempo impacta nesse processo do investimento. Então, eu peguei aqui um valor para mostrar para vocês, para ilustrar, é só para mostrar para vocês como faria diferença. Eu vou falar, depois eu vou mostrar aqui, eu anotei num papel para facilitar o valor que é conseguido durante todo esse tempo. Então, o primeiro tipo de valor que eu fiz foi pensando se você começar seu investimento aí, pensando em R$500 mensais, né? Durante 25 anos você colocar R$500 mensais ou no investimento de renda fixa ou no investimento de renda variável. Então,
todo mês você vai pegar R$500 e colocar numa aplicação, né? Renda fixa aqui para o nosso exemplo, a gente colocou a mais simples aí das tarifas, que seria 100% do CDI, mas existem outros, né? Existem investimentos que rendem valores melhores. É realmente uma forma só para ilustrar para vocês como seria tudo isso, né? Normalmente o 100% do CDI é uma liquidez diária, que num caso de uma aposentadoria você nem precisaria, você poderia colocar num investimento de renda fixa por muito mais tempo, né? Já que esse dinheiro vai ficar parado lá, porque esse dinheiro é só para ser consumido, né? Ou utilizado lá na frente, daqui a muitos anos. Então, R$500 todo mês. Então eu coloco R$500 e depois todo mês eu coloco R$500 durante 25 anos. E o outro valor seria numa aplicação, né, da renda variável, pensando aí em utilizar a compra de ações. É claro que existe aí uma estratégia para você conseguir, né, esse valor, né, mas é uma possibilidade, né, para quem já tiver um pouco mais de interesse, inclusive nessa área aí de fazer investimentos em renda variável. Então a gente mostra aqui, porque realmente também a gente sabe que a renda variável tem um resultado, né, melhor, né, tem os riscos da renda variável, mas também tem essa vantagem de ter um resultado. Então só para vocês saberem como seria, né? Então esses R$500 investidos em 25 anos na renda fixa daria mais de R$306 mil, né? Em 25 anos você teria esse valor acumulado total. Já na renda variável a gente teria mais de 2.900.000. Então assim, é realmente um valor que muda muito, né? Para a gente que começa a mexer com finanças e depois vai para a área dos investimentos, consegue ver uma diferença muito clara. Claro que isso é um processo também de você fazer um investimento em renda variável. Eu por muitos anos, inclusive, não fiz, inclusive por receio mesmo de não saber como fazer. Então é um processo que se passa, né? Então você pode inclusive começar fazendo numa renda fixa, que é mais tranquila, que é mais segura, e com o tempo ir melhorando, né, e estudando e obtendo conhecimento para fazer os investimentos em renda variável. Porque existe, a gente sabe, né, que existe também muita gente no mercado falando sobre renda variável, para vocês fazerem cursos, enfim, e a ideia não é simplesmente escutar a indicação de outras pessoas, né? A ideia da renda variável é que você saiba o que você está fazendo e faça aquilo, a decisão seja tomada por você e não por outra pessoa. Então, assim, no nosso caso aqui em casa, a gente usa renda variável já, a gente fez o curso, eu fiz, meu marido fez. Até foi uma coisa que os dois resolveram fazer, inclusive para a gente poder conversar e decidir junto as estratégias para a gente fazer esse tipo de investimento, né? Então assim, trouxe até mais segurança para a gente, porque a gente consegue conversar e resolver juntos qual é a melhor estratégia para a nossa família. Mas a gente também tem renda fixa, enfim, a gente faz outros tipos, né, de investimentos, mas também tem a renda variável pensando na aposentadoria. Então, só para ilustrar, eu vou colocar aqui na tela, eu escrevi os valores, porque às vezes a gente fala e fica mais complicado. Então, para vocês perceberem, em 25 anos a renda fixa é a primeira e a renda variável é a segunda. A gente já percebe a diferença, né, bastante de valor, né? Isso é por conta do rendimento, né, mensal que cada uma consegue ter, tá? Eu fiz esses valores atualizados, né, como estão as taxas hoje, certo? E aí um outro exemplo que eu vou dar é em 15 anos. Então, se eu já tenho uma caminhada e eu não consigo mais fazer, né, 25 anos ainda se torna muito, mas você tem 20, faça 20, tudo isso faça o quanto der, né? Lembrando que quanto maior o tempo, o resultado é melhor. Mas eu fiz em 15
para ilustrar mesmo. E aí, só que aí, como a gente diminuiu o tempo, eu dobrei o valor do investimento, até para mostrar para vocês que mesmo dobrando o valor, como a gente diminuiu o tempo, o resultado é bom, mas não é tão bom quanto no outro, né? Então talvez para compensar ainda teria que aumentar mais um pouco o valor, tá? Então assim, é só para ilustrar mesmo. Então 15 anos, com R$1.000 mensais. Então eu começo com R$1.000 e todo mês eu ponho R$1.000 nessa minha meta, né? Nesse meu investimento ligado à aposentadoria, durante 15 anos. Aí da mesma forma, renda fixa e renda variável, na mesma situação, as mesmas taxas, a gente fez, eu fiz exatamente igual, né? Exatamente para ilustrar. Então aí, em 15 anos, a renda fixa daria um pouquinho mais de 273 mil e a renda variável 920 mil. Então aí próximo, né, a 1 milhão, a outra se aproximaria de 3. E vou colocar aqui também para ilustrar para vocês. Então, ó, fica aí o valor. Então, só para a gente ver a diferença do impacto, né? Ó, aqui a gente conseguiria ver o que 25, né? 15 renda fixa, renda variável e renda variável. A gente consegue perceber, né, a melhoria, mas a gente consegue ver que aqui, ó, os valores são mais aproximados, né? Então, assim, isso aqui é uma forma de mostrar para vocês o que e como esse dinheiro pode, né, gerar, né, esse valor para vocês. E aí, dentro da sua realidade, ver o que te é permitido. Ah, mas eu não consigo nesse momento, estou começando a guardar R$500. Não tem problema, lembra que a gente sempre diz, mais importante do que ser aquele valor específico é começar. Guarde um pouquinho, né? Porque assim, a gente fez esses R$500 durante 25 anos, mas provavelmente uma pessoa no começo da profissão vai guardar um pouco menos, mas com o longo do tempo e da carreira e da melhoria da sua vida profissional, você consegue guardar um pouco mais, né? Então assim, a gente coloca sempre um valor para dar como exemplo, mas a gente imagina que esse valor vai crescer, né? Então assim, não tem problema que não seja esses R$500. Se for 100, faça com 100, né? O importante é fazer, é se dedicar a ter um investimento pensado na sua aposentadoria. Mais do que qual é o valor efetivo, o que mais eu quero trazer aqui é esse momento de você refletir que agora é o momento de você pensar na aposentadoria. É agora a hora de você se planejar. Seja você começando a sua profissão ou você já tendo alguns anos de profissão. Mas o importante é você se planejar. A diferença é realmente isso, que talvez se você já tiver algum caminho percorrido, você vai ter que calcular aí um valor que melhor se adaptaria para você, né? Para você conseguir chegar nesse resultado. E se você tem mais tempo, o tempo te ajuda nesse sentido. Mas é possível aí você fazer as contas e chegar em algo bem próximo. Lembrando também que se você tem outra fonte de renda que vai te permitir ter um valor de aposentadoria, né? Um INSS, algum trabalho, né? Concursado, enfim, algum tipo de trabalho que você tem que recebe um CLT, enfim, você sabe que aquilo também vai te ajudar na sua aposentadoria. O que você tem que pensar é que o valor que você gasta hoje para viver é como se fosse a base do que você tem que planejar para daqui a alguns anos, né, para a sua aposentadoria. Aí você pode até pensar, ah, mas tem coisas que eu gasto hoje que eu não vou gastar lá na frente. Provavelmente sim, mas também pode surgir um gasto lá na frente que você não tem hoje e que um gasto vai cobrir o outro, né? Então sai um gasto e entra no outro. Para quem está iniciando, que ainda está começando, está dando os primeiros passos aí na vida profissional, provavelmente a sua realidade hoje ainda vai mudar, né? Porque se você pensar que você ainda vai crescer na profissão, às vezes você ainda mora, né, na casa dos pais e vai querer morar sozinho, ou vai constituir família, enfim, tudo isso faz uma mudança no orçamento. Mas você vai começar com a sua realidade de hoje.
E aí vai ajustando durante o longo do caminho, né? Você vai fazendo esse processo. Por isso que é importante, a gente diz tanto que é importante revisar não só os orçamentos, os controles, mas as suas metas e os seus planejamentos, porque a sua vida vai mudar, né? Vai ter as pequenas mudanças ou grandes mudanças e você tem que colocar isso no seu planejamento financeiro. Mas para quem já tem uma vida já mais estabelecida, vamos dizer, com um certo tipo de conforto, de qualidade que você deseja, os gastos a gente imagina que eles só vão sair um e entrar outro, né? Um vai substituir, então normalmente não tende a mudar tanto. Claro que pode mudar dependendo da sua realidade, mas aí você faz o cálculo dentro da sua realidade de hoje para você planejar essa sua aposentadoria. Então, assim, é realmente a importância do pensar nisso, mesmo para quem esteja começando, importância de mostrar como o tempo vai te ajudar e o que vocês têm que pensar, né, quando pensar em aposentadoria. É a vida que eu levo hoje, é a vida que eu quero carregar lá na frente? E se sim, ou se é isso melhorado, né, porque a gente normalmente ou quer, né, ficar, vamos dizer assim, do jeito que a gente tá, ou quer melhorar mais um pouco, enfim. Se a gente tá do jeito, ou a gente quer melhorar, né, nunca você quer piorar. Então, para você ter essa vida que você vive, ou uma vida melhor ainda que você vive, como você está se planejando para que lá na frente você consiga viver dessa forma, com esse mesmo conforto, com essa mesma qualidade, fazendo as coisas que você faz hoje, né? Se hoje para você é um momento que você está na sua vida de satisfação. E se você ainda quer melhorar, o quanto disso você precisa pensar. Então, pensar na aposentadoria é agora. Você já tem que começar a pensar lá num pedacinho dela dentro da seu. Por isso que a gente fala tanto que o investimento é pensar no futuro, né? Quando você começa a reserva, você é pensar no futuro, e quando você vai fazendo as suas metas, você está pensando no futuro, às vezes um futuro mais próximo, às vezes um futuro mais longe, como o caso da aposentadoria. Então comece o quanto antes, que você vai ver esse fator tempo te ajudar nos seus resultados e você chegar com mais tranquilidade lá na frente, desfrutando a vida que você deseja desfrutar. Espero ter te ajudado nesse início para te alertar, né, para te mostrar a importância da importância do pensar na aposentadoria o quanto antes.